Boa noite. Está no ar a edição desta quinta-feira do Estúdio 25. O Estado vai indenizar os presos políticos vítimas de tortura física e psicológica durante o regime da ditadura militar. Da região, pelo menos 12 ex-presos políticos vão receber indenização do Estado. O pedido de indenização foi aceito pela Comissão Especial que analisa casos de tortura ocorridos entre 1964 e 1985. Para conversar com a gente no programa de hoje, no Estúdio 25, está aqui o advogado Said Alá, ex-presidente e ex-conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Boa noite, doutor Said. Boa noite, Saidan. Boa noite. Tudo bem, além disso tudo, o doutor Said também acabou sendo um preso político aqui em Ribeirão Preto, de uma maneira insólita, que ele vai contar para a gente daqui a pouco. Antes dele contar essa história, conversar sobre esse contexto que envolveu esse período negro da história brasileira, nós vamos ver uma reportagem produzida pela IPTV, feita pelo repórter Marcos Brambila, que fala da situação dos ex-presos políticos de Ribeirão que podem receber essa indenização. Vamos ver. 400 ex-presos políticos do estado de São Paulo, 12 de Ribeirão Preto, foram beneficiados com a indenização. A lei de 2001 é do ex-governador Mário Covas. O valor varia de 22 a 39 mil reais, dependendo do tipo de sequela. As sequelas ficaram mais na minha cabeça. Não dá para continuar, como se diz, deixar de pensar. É isso que é a verdade. As torturas começaram em 1968, quando foi publicado o Ato Institucional número 5, que suspendia os direitos políticos e individuais. Em Ribeirão Preto, os presos eram trazidos para este prédio, na Rua São Sebastião, onde hoje funciona a delegacia seccional. Na época, era o quartel da Polícia Militar. A enfermeira Áurea Moretti foi presa em 69, acusada de terrorismo. Ela foi torturada em Ribeirão Preto e em São Paulo e condenada a 6 anos de prisão. Eu concluo que nada paga, mas que para nós tem o valor de resgatar a história, de valorizar a nossa luta, de dizer que a gente não era fora da lei nem terrorista. A terrorista era o Estado que fazia isso com a gente. A tortura maior que eu tive na Operação Bandeirante foi ouvir grito de mulher e homens que era o dia e noite que estava sendo interrogado e torturado. Era terrível. Isso me deixou muito, pagando um preço alto, mas a gente conseguiu restabelecer a democracia no país. Pois é, o Estado já decidiu que vai pagar os ex-presos políticos torturados, mas ainda o dinheiro não foi liberado. Doutor Said, o senhor foi preso de maneira inesperada nessa época. Como é que foi a história? Na época em que Áurea Moretti, Vanderlei Cache e outros foram presos, eu realmente não tive nenhum envolvimento e acabei também sendo preso, mas com uma prisão curta. Eu passei algumas horas da noite, eu fui preso na minha casa, cerca de meia-noite, 11h30, meia-noite. Eu me lembro bem que eu havia chegado de uma festa em que comemorávamos a promoção do Dr. Oswaldo Silva Ferreira, hoje já falecido como desembargador, que deixava a segunda vara do fórum local, segunda vara civil, para ir para São Paulo, e ele promoveu um churrasco aqui na chácara do Rubens Caifes Barreto, pegado à fábrica do Matarazzo. E eu havia chegado em casa de madrugada, quando tocou a campainha insistentemente, eu fui atender, e era um cidadão que dizia que era da OBAN. Como eu estava presidindo a Ordem dos Advogados naquela ocasião, porque o presidente Mussi Zawid havia se afastado, e eu estava então respondendo pela presidência da Ordem, e havíamos recebido antes um pedido do delegado da Receita Federal, que era o senhor Campos Freire, para que nós reuníssemos os advogados, porque naquele tempo o terror não ficava apenas nas prisões, nas violências físicas, mas também nas ameaças que os delegados de Receita Federal e etc. desencadeavam
ameaças de devassas, etc. Então Quer dizer, convocamos uma reunião dos advogados para ouvir a palestra do delegado da Receita. E eu pensei, como ele falou ban, eu pensei que fosse uma operação dessa de natureza fiscal. Eu disse para o cidadão: olha, amigo, nesta hora não dá, eu vou amanhã cedo, eu passo no quartel, é lá que os senhores estão, eu vou lá prestar o depoimento. Ele disse: não, precisa ser hoje, porque nós temos que ir para São Paulo e tal. E eu acabei, então o senhor espera, eu vou me vestir. Quando eu entrei, minha mulher falou: mas você é inocente, está sendo preso. Porque ela viu pelo vitrô que a casa estava toda cercada com homens armados de metralhadoras. E na rua tinha várias C-14-16, e nessa noite eu fui levado para o quartel. Foi a noite mais longa da minha vida, porque as ameaças de tortura começaram a se processar antes mesmo de eu ser levado para a sala de tortura. A cada instante vinha um sargento da Polícia Militar e dizia: olha, doutor, vai falando tudo, vai segura as pontas não, porque o senhor vai ser arrebentado aí. O pessoal está batendo para valer, senhor, cuidado, o senhor fala o que tiver que falar, não segura não. E ele vinha, voltava, era um processo de preparação e eles psicológica. Não tinham perguntado nada. Não, eu perguntava, mas eu quero saber por que eu estou aqui. Não, o senhor vai contar a verdade, o senhor vai falar e tal. Vai falar o quê, rapaz? Não tem nada para falar. Aí o sargento saía, voltava outro, era a mesma conversa, até que eu fui levado pelo corredor para a sala de tortura. Cruzei nesse momento com o prédio da seccional. Hoje é seccional. Na época quartel. Né? Naquele tempo era quartel do 3º BP. Cruzei com o dentista, o Guilherme Simões Gomes. E ele pensou que eu estivesse lá como advogado para liberá-lo. Ele me disse isso posteriormente, né? Eu fui levado para a sala de tortura, imediatamente me amarraram um fio. É bom lembrar que nessa época o senhor era vereador também. Não. O meu mandato de vereador cessou em 1963. 63. Então, essa é uma segunda prisão. Eu tive a primeira. Tudo bem. Essa segunda prisão, estou relacionando 79. Com o problema da áurea desses moços. Perfeito. Então, me amarraram um fio no dedo, da choque elétrico, e começaram o interrogatório. Vinha o seu Fleury, delegado. O próprio? Dizia, o próprio, ele estava aí. Tinha aquele Coutinho, um tal de Coutinho, que segundo me informaram era naquele tempo capitão, e que depois como coronel ou tenente-coronel esteve no gabinete de Jânio Quadros como prefeito em São Paulo. Esse cidadão teria tido também participação nessas violências na ocasião. Mas então eu estava lá amarrado e vinham com essa conversa. Eu disse: eu não tenho nada, eu não dei nada para ninguém. Eu não dei dinheiro para ninguém, isso não é verdade, esse dinheiro que o senhor está falando, eu nem ganho, nem tenho esse dinheiro. É fácil verificar pela minha conta bancária, eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. O senhor está dizendo que eu dei para esse movimento. O senhor estava sendo acusado de fornecer dinheiro, grande quantidade do movimento, grande quantidade de dinheiro. Para patrocinar o movimento. Armado. E eu dizia que não e tal, até que eu disse: olha, mas então traga alguém que tenha falado. E eles trouxeram a Áurea Moretti à minha presença, e ela estava deformada pela tortura, e ela chegando disse: não é esse aí não é esse velho não. Aí o Fleury disse: então é seu filho. Eu achei um absurdo, né? Nesse momento me veio à memória o que eu li do Jorge Amado, nos Subterrâneos da Liberdade, da história de um casal de comunistas que estavam presos, e como a polícia não conseguia arrancar o que queria que eles declarassem, trouxeram a criança, um bebê de 2 anos, e o policial batia com o sabre no bumbum da criança na presença dos pais para obrigá-los a falar. Esse quadro veio à minha memória e eu disse para ele: senhor, por favor, o senhor escreva o que o senhor quiser que eu fale e eu assino. Se o senhor quer me extorquir um negócio desse tipo, eu assino o que o senhor quiser. Mas não vai trazer meu filho, que é uma criança que tem 8, 9 anos de idade, né? Que é o André, meu filho. E essa foi a noite mais longa da minha vida. E chegaram a dar choque? Não chegaram a dar choque em mim. Só psicologicamente. Não. Mas o Lapenta, eu encontrei com ele entrando no prédio do Padre Euclides, ele estava com o corpo todo queimado, pontadas assim, de choque elétrico. E o Lapenta pode testemunhar isso. Né? Então, quando eu ouço falar que vão indenizar os torturados, os presos políticos, eu quero dizer que essa indenização
ela tem um significado muito importante, que é o reconhecimento da indignidade daqueles atos todos, né? Mas não há o que pague, esse momento que eu vivi. Isto interfere com o equilíbrio emocional, psíquico da gente, causa um dano extraordinário. Eu fiquei por muito tempo sem condições nem de pensar direito nas coisas do meu trabalho, porque é terrível o quadro que a gente assiste. O que me foi dado ver é um negócio extraordinariamente brutal. Agora, eu penso para mim e acredito que o torturador que praticou aqueles atos todos, naturalmente na crença de que merecesse de parte do poder algum reconhecimento, no fundo é um doente mental. Porque não é possível espancar um semelhante sem motivo nenhum pessoal, espancar para extorquir uma declaração. Isto é um absurdo, né, que nós importamos da França, lá na Argélia, né? Esse método de tortura, isso foi importado da França, né, que aplicou na Argélia. Então a gente vê que essa indenização, que o Fernando Henrique também, por uma medida provisória tornada lei agora, né, que é assinada pelo Rames Tebet, também está indenizando os presos políticos todos dos prejuízos que tiveram. E essa norma do Estado de São Paulo é realmente do governador Mário Covas, de saudosa memória. O senhor chegou a formalizar um pedido de indenização? Eu formalizei os 2 pedidos. E quero declarar público e bonção, o dinheiro que vier vai ser doado para algumas entidades de caridade para as quais eu já venho contribuindo. Eu não quero dinheiro para mim, mas acho que o Estado tem que pagar o sofrimento que a gente passou. Eu fiquei 34 dias preso em 64. Quer tortura maior do que esta? A consciência que eu tinha de estar prestando serviços ao trabalhador. Eu tinha reclamações trabalhistas, eu tinha a segunda banca trabalhista de Ribeirão Preto. A primeira era do Orlando Noir Tavella. Como é que era o contexto social e político daquela época? Nessa ocasião, o trabalhador rural, até 1958, 59, não tinha reconhecido direito. Raramente um juiz avançava em dar direito de férias ou reconhecer que o trabalhador, a família inteira trabalhando, todos mereciam ganhar o salário. O que acontecia no campo é que eles davam um nome ao contrato firmado com o chefe da família de empreitadas. Então, o cidadão que trabalhava na lavoura de café cuidava de 50, 40, 30 mil pés de café com a família, mas só ele ganhava o ordenado. Então, esta era uma situação já absurda, né, que tornava o homem, a pessoa humana, tornava com a perfeita similitude do escravo. Né? Outra coisa, não corria dinheiro. Raramente o trabalhador rural recebia dinheiro. Quando não, ele ficava sempre devendo na fazenda, porque a fazenda emitia vales que eram dirigidos à empresa, a um comerciante qualquer escolhido ou de comum acordo com o fazendeiro. E quem defendia todos esses trabalhadores? E quem defendia os trabalhadores era inimigo dessa gente. E essa gente, em 64, né, dominou o aparato do Estado e desencadearam todo o ódio que tinham naqueles que cortaram, de certa maneira, uma parte desses ganhos que eles tinham na escravização do trabalhador. Nós voltamos a falar disso daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Se você quiser fazer perguntas ao Dr. Said, você pode ligar para 601-3500 ou mandar um e-mail para tvlocalrp@eptv.com.br. Estúdio 25, volta já. Estúdio 25, pela TV Local, conversando com o advogado Said Alá. Nós estamos falando do período entre 64 e 85, período da ditadura militar. Isso porque agora o Estado vai indenizar os presos políticos vítimas de tortura. O Dr. Said aqui já contou no primeiro bloco que o sofrimento passou sendo preso 2 vezes, em épocas diferentes,
por isso ele também formalizou um pedido de indenização ao Estado, que já vai doar, se receber essa indenização, para uma entidade de beneficência. Mas ele estava explicando aqui para a gente, no finalzinho do primeiro bloco, o contexto social e político em que foi implantado a ditadura militar. Nós estamos falando da situação do trabalhador rural, que, na verdade, espelhava toda a relação entre patrão e empregado naquela época, que era em bastante desvantagem e causava essa animosidade entre as duas partes. E o advogado que cuidasse desse tipo de problema, logo era visto como comunista ou inimigo. Ribeirão Preto era considerada Moscou brasileira, e havia um apelido, como cidades como Sorocaba também. Essa né? afirmativa nasceu da vitória do Iedo Fiuza em Ribeirão Preto. Né? Iedo Fiuza teve um governador também, que foi candidato a governador, que venceu em Ribeirão Preto as eleições. Então eles diziam que que na realidade aqui havia, de certa maneira, um grande contingente trabalhista, né? Havia um forte contingente dirigido pelo Partido Trabalhista Brasileiro. E é curioso, porque não é uma cidade assim, tipicamente fabril, de trabalhadores, ela é mais prestação de serviços, exato, né? Exato. Como uma cidade do tipo Sorocaba, que só tem indústrias e tudo mais. Por que será que é por causa do campo? E eu tenho a impressão que Ribeirão Preto, veja, gente, eu não faço essa distinção. Quer dizer, disseram que era Moscou porque, eventualmente, a esquerda ganhou a eleição aqui 2 vezes, assim, vai para governador, e o Iedo Fiuza teve uma grande votação para presidente da República. Mas, na realidade, aqui o quadro não é diferente. Quer dizer, 64 marca uma reação às reformas de base. Aí é uma coisa mais complicada. Nós tínhamos o desenvolvimento industrial no Brasil foi assentado no favorecimento que se deu ao capital estrangeiro através da Instrução 113 da SUMOC, que permitia que o capitalista estrangeiro importasse as máquinas, etc., sem cobertura cambial. Então não precisava vir dinheiro, eles traziam prensas, etc., máquinas usadas, obsoletas, etc., entravam no Brasil e registravam na SUMOC por valores extraordinários, e sobre esses valores extraordinários eram remetidos lucros. Então, as reformas de base propostas, eu estou querendo sintetizar, as reformas de base propostas pelo Jean Goulart contrariava no fundamental esses interesses. E as reformas e isso continua hoje acontecendo, quer dizer, hoje essa pretensão de desenvolver o país assentado no capital estrangeiro, no auxílio do capital estrangeiro, não sou eu quem fala que é uma besteira, uma inominável besteira. Quem fala é o grande Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, que nenhuma nação se desenvolveria apoiada no capital vindo de outra nação. Isso está acontecendo, quer dizer, hoje ainda, o que nós produzimos está sendo exportado. Em vez do dólar virar real, o real está virando dólar. Então, na realidade, nós trabalhamos, produzimos, etc., e estamos remetendo para o exterior, como remessa de lucro, know-how, etc. e tal. E não desenvolvemos nossos meios próprios de científicos para obter um padrão de tecnologia adequado à nossa custa. Essa realidade parece que não é uma realidade apenas brasileira, é uma realidade de todo o terceiro mundo. Terceiro mundo, e com a globalização, com a tecnologia, colocou praticamente todos os países juntos, né? Sim, mas veja, mas quem tem mais força que nós acaba mandando. Eu acho que a globalização é irreversível. Mas nós temos que lutar contra a globalização da miséria. Há uma proposta feita na CEPAL, isto em 1958, 57, etc., de estabelecer um equilíbrio entre os produtores e exportadores de manufaturados e produtores e exportadores de produtos primários. Mas esta teoria não funcionou e não está funcionando e não vai funcionar. O que nós vamos precisar é adotar o mesmo isolamento que os Estados Unidos da América do Norte adotaram para desenvolver um mercado interno e, em cima desse mercado interno, desenvolver a nossa indústria com meios próprios. Porque enquanto nós estivermos, e veja hoje, nós exportamos mais dinheiro
do que recebemos de investimentos do exterior. Mas voltando àquele primeiro problema lá, nós não podemos deixar de falar. Sim. O advento da justiça do trabalho, a interiorização da justiça do trabalho, fez com que as normas que se aplicavam ao operariado geral da cidade fossem adentrando ao campo. Isto causou uma reação do parte dos fazendeiros, que muitos deles, quase todos, destruíram as casas de colônia e passaram a explorar mão de obra através do gato, do empreiteiro de mão de obra. A justiça do trabalho foi evoluindo e exigindo que o empreiteiro tivesse recursos, senão o contratador da mão de obra teria que responder pelos direitos trabalhistas. Enfim, essa luta pelo advento da justiça, das leis trabalhistas em favor do trabalhador rural, é que marcou a gente como inimigo do sistema. Porque nós, eu, Luiz Carlos Raia, o Irineu de Moraes, Antônio Giroto, Clarimundo Alves de Souza Filho, Antônio Reis Villa-Lobos, saímos aqui pela região fundando associações de trabalhadores rurais, que naquele tempo era necessária a carta sindical concedida pelo Ministério do Trabalho. Mas como o Ministério do Trabalho demorava para dar a carta, a gente criava a associação para ela transformar-se em sindicato ao longo do tempo. Então nós fundamos 8 associações. Como eu dizia, naquele tempo raramente circulava dinheiro para os trabalhadores do campo. E eles estavam sempre devendo para o fazendeiro. Por quê? Porque eles recebiam um vale para comprar no armazém, que só aquele armazém recebia o vale. Portanto, os preços eram postos pelo dono do armazém de uma maneira altamente especulativa. A farmácia que fornecia era a farmácia da usina ou a farmácia do fazendeiro, conveniada com o fazendeiro. E o trabalhador estava sempre devendo. Isto era a redução do homem à condição análoga de escravo. Então a gente começou a lutar, eu na justiça, né, e as associações que nós organizávamos, para trazer para o trabalhador do campo uma condição melhor de vida. Nunca ninguém falou em comunismo, até porque esses próprios trabalhadores não aceitavam, eram extremamente religiosos e, sobretudo, tinham pena do patrão perder a terra. Eles não queriam isso. O que eles queriam era um mínimo de condição de vida, com decência, com dignidade. Como se diz hoje, inclusão social. Uma inclusão social, efetivamente, que é o que não tinha. Eles sempre foram párias. E eu me lembro que na Santa Casa de Ribeirão Preto formavam-se filas de trabalhadores, porque eles não tinham assistência da Previdência Social nem nada. Hoje nós criticamos o SUS, mas nós temos que dar graças a Deus que já tem o SUS para todo mundo. É a universalização do direito à saúde. Que é um grande passo. Pois é, mas esses passos nós temos dado ao longo do tempo, com muito sacrifício, com muito sangue, e copiando aqui as palavras do Winston Churchill, né, com muito sangue, suor e lágrimas. Mas é um avanço. Nós não podemos jamais permitir que se liquidem com o nosso parlamento a pretexto de que ele não é bom. Ele não é bom mesmo, mas ele é um reflexo, é um mosaico da nossa sociedade. O que nós temos é que lutar para melhorar o programa político, o panorama político e a formação dos partidos, de uma reforma política radical para estabelecermos o voto distrital, para diminuir a influência do dinheiro e tornar o nosso representante mais próximo de nós e mais sujeito à nossa crítica e à nossa cobrança. Então, só assim nós vamos melhorar o parlamento. Não é com ditadura que nós vamos melhorar o país. Pelo contrário, é com esta possibilidade de todos falarmos o que pensamos, é que nós vamos fazer esse país caminhar e avançar. Nós precisamos lutar com unhas e dentes para manter a democracia. E nisto eu quero fazer aqui uma declaração pública. Eu tenho que elogiar, sem dúvida nenhuma, Fernando Henrique Cardoso, porque ele, nesses 8 anos, consolidou este entendimento de que nós temos que preservar, sobretudo como o maior bem da nossa sociedade, a democracia. Ok. Para fechar o programa, professor Saik, os prejuízos que até hoje o Brasil ainda está tentando se recuperar dos 20 anos de ditadura sinteticamente, o que o senhor considera? Ou não sei. Olha, na área cultural, na área política, na área social. O que eu acho é o seguinte, viu? Toda ação provoca uma reação. Se não tivesse acontecido essa ditadura, será que nós estaríamos hoje nesse mesmo estágio de evolução política, com essa mesma compreensão da importância da democracia? E eu acho que não. Se nós perguntarmos para os jovens que estão aí na rua,
eles não são capazes de avaliar a importância dessa liberdade de expressão, dessa liberdade política. Mas ela é um dado extraordinário que marca a evolução. A ditadura realmente causou um atraso inominável. Muita gente, muito cérebro do Brasil imigrou, muita gente foi embora. Né? Muita gente foi para fora do país e não voltou, outros já voltaram sem mais entusiasmo, etc. Houve realmente um gravíssimo prejuízo para o desenvolvimento científico, houve um gravíssimo prejuízo para o desenvolvimento das lutas dos trabalhadores para melhorar as suas condições, as melhores condições, obter melhores condições de distribuição de renda e, sobretudo, perdemos a liberdade para discutir as relações do Brasil com o exterior. Nós perdemos a liberdade de discutir a importância de uma reforma agrária para a criação de um mercado interno. Quando nós tivermos um mercado interno poderoso, nós teremos uma indústria poderosa. Ela se desenvolverá à sombra e para atender às necessidades desse mercado. Enquanto nós estivermos com esse pouco mercado que temos, entregando-o ao capital estrangeiro ou importando produtos de outro país, nós estamos retardando o desenvolvimento do nosso país, negando aos nossos netos, nossos filhos, condições de melhores de vida, de desenvolvimento e de realização. Muito obrigado, Dr. Said Alá, advogado, ex-presidente da OAB e conselheiro da OAB. Estúdio 25 fica por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira com um novo tema em debate. Para vocês, uma boa noite e uma ótima semana.